Boa tarde. Declaro aberta mais uma sessão. Convido os jovens vereadores a tomarem assento em seus lugares. Solicito que a primeira secretária proceda à chamada dos jovens vereadores. Gustavo Martins Alvarenga. Presente. Monique de Assis Silva. Presente. Bruno Otávio Silva Ferreira. Presente. Lívia Gabriele dos Santos da Silva. Presente. Giovana de Almeida Tozeto. Presente. Breno Marçal Chagas Nascimento. Presente. Luiz Felipe Goulart Miguel dos Santos. Presente. Marcos Vinícius Alves Amaral. Ausente. Kaique Vinícius Silva. Presente. Miguel Batista Ribeiro da Luz. Ausente. Presentes 8 jovens vereadores. Há número legal para a abertura da sessão e eu a declaro aberta. Agradeço a presença dos representantes da Diretoria de Ensino, supervisores, professor Edson Guzmão e professora Silvana Aparecida de Paiva. Iniciaremos as discussões das proposituras dos jovens vereadores. Convido para fazer uso da palavra a jovem vereadora Monique de Assis Silva, pela Escola Municipal Fernando Pantaleão, para efetuar a leitura e apresentação das suas proposituras pelo prazo de 5 minutos. Peço à primeira secretária, jovem vereadora Giovana, que assuma a presidência para fazer o uso da palavra. Assumo a presidência com a palavra a jovem vereadora Monique. Boa tarde a todos, jovens vereadores, público presente e todos que nos assistem pela internet. Meu primeiro requerimento é para o Poder Executivo Municipal, sobre o motivo do longo período para marcar consultas, exames e cirurgias médicas nos postos de saúde. Eu vejo muitas pessoas que precisam do SUS para se consultar, reclamando que estão muito doentes, precisam de uma consulta, e está demorando muito tempo para eles conseguirem passar. Minha avó é um desses casos. Ela precisava muito de uma consulta, acabou não conseguindo, até que ela ficou bem. E agora minha indicação. Eu indico ao Poder Executivo Municipal a possibilidade de manutenção na iluminação pública nos bairros Vila Galvão e no bairro do Paiol. Na Vila Galvão, uma secretária de um consultório que eu passo estava reclamando para mim que ela pega o marido dela pega ônibus de noite para ir trabalhar. E perto do ponto não tem iluminação nenhuma. A luz queimou e até hoje ninguém trocou. E a rua dela é totalmente escura e é muito perigoso. Roubo, tudo mais. E o bairro do Paiol, a minha rua mesmo, perto de casa, esses últimos tempos estava muito escuro, porque meu pai ligou para trocar e ninguém foi lá nem ver. Acho que seria muito importante, porque é muito perigoso ficar no escuro, principalmente para os moradores de lá. É isso. Obrigada pela atenção. Estando presente a presidente Monique para assumir a presidência. As proposituras da jovem vereadora Monique de Assis Silva pela Escola Professor Fernando Pantaleão estão em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Convido para fazer uso da palavra o jovem vereador Bruno Otávio da Silva Ferreira, pela Escola Estadual Professora Luciana Damas Bezerra, para efetuar a leitura e apresentação das suas proposituras pelo prazo de 5 minutos. Boa tarde à mesa presidente, boa tarde a todos os jovens vereadores, boa tarde ao público presente. Minha propositura. Requerimento. Requer informações do Poder Executivo Municipal sobre os programas municipais de reciclagem. Isso eu acho bastante interessante e importante, porque fala sobre os programas municipais de reciclagem, a qual o nosso município está precisando bastante, ainda mais na parte de escolas estaduais do município, que é a qual contém bastante lixos, e eu gostaria também que as escolas fizessem um projeto ou uma ação nas escolas para reutilizar esses lixos, a qual a gente estava falando nas reuniões que a gente faz com os jovens vereadores aqui, a qual também estava a supervisora Silvana, supervisor Edson, que a gente estava falando para reutilizar, fazer um projeto que é conhecido como Movimento Maker, e reutilizar todos esses lixos para fazer usos para a escola, como garrafas, fazer bonecos e etc. Minha indicação. Indicar ao Poder Executivo Municipal a possibilidade de desenvolver no âmbito municipal um programa de diminuição da produção de lixo doméstico, que isso venha acontecer nas escolas, que venha diminuir os lixos nas escolas, por causa que isso prejudica as escolas e também os alunos, e a qual eu já falei também, reutilizar esses lixos para fazer outras coisas. Minha moção. Moção de congratulação ao supervisor do ensino, professor Edson Guzmão, e à supervisora de ensino, Silvana Aparecida de Paiva, pela apresentação da palestra Logística Reversa na Câmara Municipal. Quero agradecer a eles por sempre estar aí participando com a gente sempre unidos também junto com eles, e sempre oferecendo a gente projetos novos que a gente pode colocar nas nossas proposituras, nas sessões ordinárias, e agradecer a eles por apresentar também esse projeto do Movimento Maker, e que eles sempre venham continuar nos ajudando, e que venha dar tudo certo. Obrigado pela atenção. As proposituras do jovem vereador Bruno Otávio da Silva Ferreira, pela Escola Estadual Professora Luciana Damas Bezerra, estão em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convido para fazer uso da palavra a jovem vereadora Lívia Gabriele dos Santos da Silva, pela Escola ETEC Machado de Assis, para efetuar a leitura e apresentação das suas proposituras pelo prazo de 5 minutos. Boa tarde, presidente, na qual cumprimento todos da mesa. Boa tarde, jovens vereadores, público presente, internautas das redes. Eu vim trazer uma moção de congratulação ao Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Caçapava pela realização do 168º Fórum Estadual de Liberdade Religiosa e Cidadania. Este evento ocorreu na última terça-feira passada, dia 23, onde veio representantes da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa, veio o presidente de lá, representantes do Poder Legislativo do Estado, vários líderes religiosos de várias religiões do Vale do Paraíba vieram
líderes católicos, evangélicos, de matrizes africanas, diversas religiões, e eles puderam discutir um pouco sobre liberdade religiosa e cidadania. E também houve a entrega de algumas medalhas medalha Paladino sobre liberdade religiosa, onde algumas pessoas que fazem projetos sociais dentro desse ramo puderam ser homenageadas, que foram a Associação Beneficente de Caçapava, presidente, e o moço da Vila Santa Isabel, que ele faz um projeto lá no bairro sobre essa parte de liberdade religiosa, e também é presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Caçapava, que, além de lutar a favor da comunidade negra, ela também luta pela liberdade religiosa, não só na cidade, mas também no Vale do Paraíba todo. E, com isso, foi um evento também muito bom. A Câmara estava muito cheia e muitas pessoas não conheciam nada desse evento e puderam aprender um pouco mais sobre isso. É isso. Muito obrigada. As proposituras da jovem vereadora Lívia Gabriele dos Santos da Silva pela Escola ETEC Machado de Assis estão em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convido para fazer uso da palavra a jovem vereadora Giovana de Almeida Tozeto, pela Escola Estadual Professor Roque Passarelli, para efetuar a leitura e apresentação das suas proposituras pelo prazo de 5 minutos. Boa tarde, mesa diretora. Boa tarde, jovens vereadores. E boa tarde, público presente. Requer informações do Poder Executivo Municipal sobre a ausência de vacinas nos postos de saúde da família. Sobre esse assunto da vacina, eu queria perguntar se todos os postos de saúde, esses lugares assim que eles estão dando as vacinas, se todos têm a quantidade certa e se tem a vacina certa, porque às vezes você chega lá e não tem a vacina que você tem que tomar. Alguma indicação. Indica ao Poder Executivo Municipal a ausência de sinalização interna nos hospitais públicos municipais. Às vezes, quando, por exemplo, você pode ir no hospital, você pode acabar se perdendo pelo tamanho e pela, vamos dizer assim, parece um labirinto. O tanto de quarto, o tanto de salas, você pode acabar se perdendo. E é muito raro achar a sinalização de onde você tem que ir, de onde é o lugar que você pode, por exemplo, tirar um raio-x e essas coisas. Indica ao Poder Executivo Municipal o aumento da rede de iluminação pública e manutenção no bairro Borda da Mata. O bairro onde eu moro é muito escuro de noite. A maioria dos postes estão quebrados, a luz fica piscando, e é difícil, porque às vezes a gente pode precisar sair de noite e a gente não enxerga nada, porque não tem luz na rua, e às vezes, por exemplo, se tiver um buraco na minha frente, eu posso não enxergar e acabar caindo. Obrigada pela atenção e boa tarde. As proposituras da jovem vereadora Giovana de Almeida Tozeto pela Escola Estadual Professor Roque Passarelli estão em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convido para fazer uso da palavra o jovem vereador Luiz Felipe Goulart Miguel dos Santos, pela Escola Estadual Arrecieles Natali, para efetuar a leitura e apresentação das suas proposituras pelo prazo de 5 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, jovens vereadores, público presente. O meu requerimento
requer informações da direção da Escola Estadual RCS Natália sobre a possibilidade de reforma na unidade escolar, porque tem alguns pontos da escola que já estão muito velhos, muito acabados. E meu segundo requerimento: requer informações ao Poder Executivo Municipal sobre a possibilidade de realizar vistorias nos postos de iluminação pública no bairro Bom Jesus, porque lá no bairro onde eu moro lá é postes de madeira, e todo mundo sabe que madeira apodrece, né? E elas já estão faz tempo lá, e elas estão quase caindo já. Aí seria bom eles fazerem uma vistoria lá, para não acontecer alguma tragédia assim. Obrigado a atenção de todos, tenham uma boa tarde. Agradeço a presença do vereador Jorge. Convido para... Desculpa. As proposituras do jovem vereador Luiz Felipe Goulart Miguel dos Santos pela Escola Estadual RCS Natália estão em discussão. Ninguém se manifestando. Aqueles que está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convido para fazer uso da palavra o jovem vereador Kaique Vinícius Silva, pela Escola Estadual Professor Margarida Maia de Almeida Vieira, para efetuar a leitura e apresentação das suas proposituras pelo prazo de 5 minutos. Primeiramente, boa tarde, mesa diretora, jovens vereadores e público presente. E hoje estou aqui para fazer a leitura dos meus novos requerimentos e indicações. Então, começando, primeiro eu gostaria de indicar ao Poder Executivo Municipal a necessidade de fazer a manutenção na quadra poliesportiva da Vila Menino Jesus. Eu creio que provavelmente eu não sou o único usuário que permanece aqui, que está presente aqui na Câmara, que já foi lá e sabe que o telhado e outras partes, por exemplo, a grade de proteção já está bem corroída por conta do tempo, ventania, esse tipo de coisa. Creio que há muito tempo aquilo não vê uma reforma ou uma medida para precaver algum acidente. Gostaria que isso fosse resolvido. A minha segunda indicação é para o Poder Executivo Municipal também, é em relação à manutenção da sinalização viária na rua Claudino Ribeiro da Silva, no cruzamento com a Avenida Antônio Guedes Tavares. Por conta do quê? Há uma placa de pare na esquina. Por exemplo, se você for subindo, você acaba não conseguindo ver ela por conta de alguns galhos de uma árvore que está ali perto que tampa. Você só vai conseguir ter noção e conseguir ver ela praticamente em cima dela, bem próximo, numa distância, sei lá, vamos chutar uns 5 metros ou menos, por conta desse grande pequeno problema. Agora, na verdade, não tenho nenhum requerimento, mas tem uma moção de congratulação, na qual o Bruno já fez a leitura aqui e eu assinei junto com ele, que é a moção de congratulação ao professor Edson Guzmán e a supervisora de ensino Silvana Aparecida, por conta de ter apresentado a palestra Logística Reversa a nós e nos convidando a participar desse movimento e dar mais força a ele dentro das escolas, que não fosse algo simplesmente parado interno entre nós, mas sim para que nós começássemos a movimentar e atrair mais gente. Tudo em prol de algo, a sustentabilidade da cidade e da escola. Então, eu gostaria de parabenizá-los por conta disso
e agradecer a eles por ter nos dado essa oportunidade. Muito obrigado a todos e até a próxima. As proposituras do jovem vereador Kaique Vinícius Silva, pela Escola Estadual Professor Margarida Maia de Almeida Vieira, estão em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convido para fazer uso da palavra o jovem vereador Breno Marçal Chagas Nascimento, pela Escola SESI, para efetuar a leitura e apresentação das suas proposituras pelo prazo de 5 minutos. Boa tarde à mesa, boa tarde, jovens vereadores, público presente que está nos assistindo. A minha indicação é a seguinte: eu indico ao Poder Executivo Municipal a situação de calamidade no bairro Residencial Esperança. Ainda não possui asfaltamento, prejudicial aos moradores e outros cidadãos. Indico maior atenção ao caso, que está em grande período de espera. Há muito tempo atrás já foi dito que saiu a verba para realizar o asfalto no bairro, mas esse asfalto ainda não aconteceu. E é muito crítico, porque todo dia tem uma cratera diferente que atrapalha tanto os moradores que passam por lá, quanto outros veículos, meio de transporte, etc. Além da grande quantidade de poeira que pode gerar problemas respiratórios e outras doenças. O meu requerimento é o seguinte: o jovem vereador, que esta subscreve em conformidade com o texto regimental dessa Casa, requer a Vossa Excelência ouvido plenário, que se oficie o Poder Executivo Municipal questionando a seguinte informação. Eu gostaria de saber por qual razão a cidade não disponibiliza mais eventos e opções de atividades públicas de lazer para a população, como, por exemplo, festas comemorativas, áreas de divertimento, entre outros. Aqui na nossa cidade não tem muita área de lazer para os jovens e também para os adultos. Por exemplo, a maioria dos jovens se encontram na Praça da Bandeira, que é o único lugar que eles podem, entre aspas, se divertir, e etc. Não tem muita atividade pública, e tanto gratuita quanto paga aqui na cidade. A cidade não investe tanto em lazer, e eu gostaria de saber o porquê disso. A minha moção é a seguinte: é uma moção de congratulação à Escola SESI do município de Caçapava, São Paulo. O vereador que este subscreve parabeniza a Escola SESI do município de Caçapava pela construção do novo espaço educacional, com salas e espaços modernos, garantindo bom desenvolvimento para os alunos e colaboradores. Eu queria agradecer ao SESI porque essa estrutura está sendo esperada há mais de 16 anos, e só agora que o prédio foi disponibilizado. Inclusive, os alunos desde ontem já estão utilizando o prédio, e agora a escola nova possui equipamentos mais modernos. A gente tem uma sala só com impressora 3D e robôs para serem construídos. O SESI tem mais de 40 banheiros para funcionários e alunos, e além de ter uma biblioteca nova, que é o que a gente não tinha no prédio antigo. E essa reforma é muito importante, porque antes a gente não tinha suporte para nada, e agora a gente tem uma estrutura totalmente moderna e oferece um melhor ensino para os alunos. Obrigado pela atenção e boa tarde. As proposituras do jovem vereador Breno Marçal Chagas Nascimento, pela Escola SESI, estão em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Esgotadas as proposituras, fica franqueada a palavra aos jovens vereadores pelo prazo de 10 minutos para tratar de assunto de interesse público. Pela ordem, presidente, peço a palavra. Com a palavra, jovem vereador Gustavo. Boa tarde a todos. Eu queria chamar os cidadãos de Caçapava a assistirem mais às sessões, pois
quem mais vem é o pessoal da diretoria de ensino, e que nas sessões dos vereadores mantenham mais a calma, pois eu vim na sessão ordinária e atrapalha muito, eles gritam muito. Então, eu queria chamar o pessoal para participar mais, mas de um jeito mais organizado, porque não é gritando de lá que a gente vai resolver alguma coisa. Então, bem convidar todos a assistir, a acompanhar o canal Contra o Império, um canal de política da cidade de Caçapava. Muito obrigado. Continua aberta a palavra. Pela ordem, presidente, peço a palavra. Com a palavra, jovem vereador Kaique. Boa tarde novamente à mesa diretora, aos jovens vereadores e ao público presente. E na sessão ordinária passada, eu tinha comentado em relação às ciclovias da cidade, que eu achava que ainda estão necessitando de reparos por conta de falta de sinalização, entre outras coisas. O nosso querido Igor, um dos responsáveis pelo projeto, ele procurou uma parte da, vamos dizer, organização de ciclovias que é feita na cidade e que está escrito dessa forma. Nestes últimos anos foram implantados 8.190 metros de ciclovias no perímetro urbano. Entretanto, a maioria das vias é muito estreita e não permite a implantação de novas vias, sem que isso seja sinônimo de um grande desembolso por parte da administração municipal. Os pontos de utilização de bicicletas estão espalhados pela cidade, sem ter uma continuidade entre si, nem um circuito próprio que seja a prolongação destas. Deverá ser contemplada a união das existentes e a criação de novas vias para ciclistas. Nós sabemos que apenas 8.190 metros para uma cidade do tamanho de Caçapava, embora seja pequena, é muito pouco. É uma falta tremenda de planejamento. Fora que não há ligação. Sempre tem um espaço muito vago entre elas. Eu, conversando com o Igor, o responsável daquele, ele disse que provavelmente as vias ciclísticas foram implantadas na cidade a partir de 2000, provavelmente. Antes disso não havia, mas, querendo ou não, a gente sabe que a cidade pode não ser algo enorme, não é uma São Paulo, mas isso aqui, só isso de metros fora que está espalhado, mas não tem ligação. A gente sabe como é o caos de andar de bicicleta. Se uma pessoa, por exemplo, da vila tenta vir para a cidade, já é um caos. Uma pessoa da cidade para ir se deslocar, sei lá, até Nova Caçapava, já é outro problema, por conta da falta e de conviver com as pessoas que estão nos automóveis. A gente sabe que tem pessoas responsáveis e sabe que tem pessoas que não estão nem aí. Isso vale para as duas partes, tanto para as pessoas que andam de bicicleta quanto as pessoas de automóvel. A gente sabe, infelizmente, que isso existe. Nem todos são não posso dizer confiáveis, mas sim, como eu posso dizer, a favor da legalidade, fazendo as coisas certas, sem querer questionar ou algo assim. Por conta disso, eu creio que a melhor forma da gente fazer essa alteração, por mais que seja um grande desembolso, a gente pode fazer essa melhoria aos poucos. A gente não precisa fazer tudo de uma vez. Ninguém nunca faz algo tudo de uma vez. Mesma coisa com o trabalho de escola. Geralmente o professor dá um prazo de 2 semanas ou 1 semana. Ele nunca dá um prazo de 1 dia para você fazer. Ou seja, a gente pode sim melhorar essa parte do ciclismo na cidade. Não tudo de uma vez. Vamos ir fazendo nas partes que
tem mais demanda. Por exemplo, aqui eles têm a demarcação da extensão em metros, as vias e os trechos. Não vou ler para não prolongar muito, mas, caso alguém queira saber, vocês podem entrar no site www.splononline.com.br, Câmara Caçapava Autenticidade. Ponto. Para se informar mais. Se vocês quiserem ter a noção, sem, por exemplo, ler e apenas ver um mapa para conferir realmente, tirarem a opinião de vocês, aqui, infelizmente, o Igor não conseguiu tirar com alta qualidade, devido a alguns problemas, mas dá para você ter a noção de quão afastado está e de quanto espaço vago há que poderia ser utilizado para uma melhor estruturação. Feito esse desabafo, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Continua aberta a palavra para os jovens vereadores. Pela ordem, presidente, eu gostaria de fazer o uso da palavra. Com a palavra, jovem vereador Bruno. Boa tarde a todos novamente. Eu gostaria de apresentar a todos, tanto a mesa presidente, aos jovens vereadores, ao público presente, a resposta a qual a minha escola Luciana Damas fez. A direção da Prof. Luciana Damas Bezerra, Diretoria de Ensino, região de Taubaté, em Caçapava, em resposta à indicação, informa que a manutenção dos pátios gramados sempre foram realizadas pela Prefeitura Municipal de Caçapava até o final de 2018, tendo em vista que a escola não dispõe de recursos financeiros suficientes. Esta manutenção não tem sido realizada a contento. Eventualmente, quando dispomos da colaboração de voluntários, como ocorrido neste final de semana, tentamos minimizar a falta de manutenção. Com a relação ao acesso da comunidade aos espaços ociosos da escola, informamos que a mesma não dispõe de quadro de funcionários para atender esta demanda durante a semana. Vale ressaltar que a comunidade é beneficiada aos finais de semana com o programa Escola da Família, no horário das 9 às 5 horas, além da parceria com o Lar Fabiano de Cristo, que oferece cursos de confeitarias, pinturas, luta, futsal 2 vezes por semana, no período da manhã e da tarde, e também no período noturno tem aula de futsal com a colaboração do professor Paulo no projeto Lance Certo. Eu gostaria de agradecer à minha escola por estar dando esta resposta para mim. E sobre o professor Paulo no projeto Lance Certo, a qual ele dá aula para a gente de futsal, e eu também participo, é um projeto muito bom que está tendo lá na escola. Quero agradecer também ao Lar Fabiano de Cristo por estar colocando mais projetos, esportes na escola e nos ajudando sempre. E agradeço a todos pela atenção. Continua aberta a palavra para os jovens vereadores. Pela ordem, presidente, peço a palavra. Com a palavra, jovem vereador Gustavo. Boa tarde a todos novamente. Tinha me dado branco. Volto aqui para falar sobre a Escola Amora Rezende, que recentemente houve uma mudança dentro da diretoria. E nessas férias a diretoria trabalhou em conjunto com o Grêmio, fizemos algumas mudanças, umas melhorias nos banheiros. Estamos tentando melhorar a escola e trazer de volta os tempos de glória do Amora Rezende. E eu peço para que os alunos não destruam como vinham fazendo, porque a diretoria tenta cobrar, mas de aluno para aluno acho que é mais fácil, né? É difícil, a gente trabalhou nas férias, o Grêmio ajudou a diretoria,
e a gente vai perdendo o gosto, porque volta às aulas, eles destroem as coisas, não tomam cuidado. E também chamar os alunos que vêm faltando a voltar à escola, pois é uma coisa muito importante nessa vida, o estudo. Obrigado. Boa tarde a todos novamente. Continua aberta a palavra para os jovens vereadores. Ninguém se manifestando, eu declaro encerrada a sessão. Boa tarde. Obrigada pela presença de todos.